Tá a fim de saber quais as seleções que já foram campeões da Copa América? Então fica comigo que esse vídeo aqui é pra você. Mas antes disso, já te peço, deixa aquele like lá. Eu vou pedir no começo porque a galera anda esquecendo aí. E também, já te convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações e bora pro vídeo. De todas as seleções campeãs da Copa América, uma me chamou muita atenção. Essa foi a Bolívia, que levantou a taça de campeã do continente na edição de 1963, que foi disputado no próprio território boliviano. Os jogos foram realizados nas cidades de La Paz e Cochabamba, lá na altitude, e isso pode ter sido um fator favorável para os nossos vizinhos. O formato daquela edição foi em pontos corridos, e a partida que decretou o único título da Bolívia foi em cima do Brasil, e terminou 5-4 para eles. A outra seleção que venceu a competição apenas uma vez foi a Colômbia, também em casa, em 2001. A polêmica Copa América não teve a presença da Argentina, que era a melhor seleção do continente naquela época, e o Brasil quase não foi também. A falta de segurança foi o motivo para toda essa treta. Muitos dirigentes, jornalistas e até jogadores declararam naquele ano que só jogaria a competição se ela fosse realizada em outro país mais seguro. A CBF bancou o Brasil na competição, e era melhor até nem ter ido. A seleção fez feio e caiu diante da seleção de Honduras nas quartas de final. Os colombianos foram avançando até vencerem o México na grande final. Agora as seleções com 2 títulos de Copa América. E uma delas é o Peru, que venceu a primeira em 1939 também em casa, e em 1975, quando a competição não teve um território fixo. As seleções jogavam em casa mesmo. E a seleção peruana da década de 70 foi talvez a melhor de todas que o país já teve. Na final venceram a Colômbia fora de casa e se tornaram bicampeões. O Paraguai também levantou o troféu 2 vezes, em 1953, no Peru, quando derrotaram o Brasil e ficaram com a primeira colocação daquela edição, que foi em formato de pontos corridos. Depois, em 1979, quando não teve território fixo, os paraguaios foram campeões em cima do Chile. E por falar no Chile, essa seleção também é bicampeã da Copa América. E os títulos chilenos foram conquistados recentemente, os 2 em cima da Argentina, na edição de 2015, quando sediaram a competição, e no ano seguinte, na famosa Copa América Centenário, nos Estados Unidos. Nas 2 ocasiões foram nas penalidades. Na terceira colocação do ranking vem a seleção brasileira, que venceu o torneio 9 vezes, sendo a primeira lá em 1919, no Rio de Janeiro, no famoso Estádio das Laranjeiras. O segundo, da mesma forma e no mesmo local, em 1922. Depois o Brasil só voltou a vencer em 1949, e também no Rio de Janeiro, dessa vez em São Januário, com direito à goleada de 7-0 em cima do Paraguai. O quarto título do Brasil só aconteceu 40 anos depois, em 1989, e adivinha onde? Exatamente, no Rio de Janeiro, só que dessa vez no Maracanã. Uma vitória de 1-0 em cima do Uruguai com gol do Romário. Em 1997, na Bolívia, o Brasil venceu a própria Bolívia na final por 3-1, com gols do Edmundo, Ronaldo, que na época era só Ronaldinho, e Zé Roberto. Na edição seguinte, no Paraguai, em 1999, um 3-0 no Uruguai na grande final com o show do Rivaldo. 2004, no Peru, aquele famoso gol do Adriano nos acréscimos levou a partida final contra a Argentina para os pênaltis. E ali brilhou o goleiro Júlio César. Na edição seguinte, em 2007, mais uma vez, os argentinos foram vítimas na final. Dessa vez, nada de pênaltis. Foi um 3-0 que quase traumatizou o menino Messi, que estava naquela partida. E o último título do Brasil foi em 2019, e mais uma vez no Maracanã. Dessa vez, uma vitória em cima da surpreendente seleção peruana por 3-1. E empatados no topo do ranking com 15 títulos de Copa América estão as seleções do Uruguai e da Argentina, que só chegou nesse posto depois do título em cima do Brasil, no Maracanã, em 2021. O primeiro título dos hermanos foi lá em 1921, e ainda nos anos 20 vieram mais 3 títulos, em 1925, 27 e 29. Nos anos 30, apenas um título, lá em 1937. Mas nos anos 40 e 50, os argentinos dominaram. Venceram 7 vezes a competição, quase o mesmo número total de títulos do Brasil. Mas aí entraram em uma seca terrível e só voltaram a vencer o torneio em 1991, aquela edição que aconteceu no Chile. E no quadrangular final eles venceram o Brasil, empataram com o próprio Chile
e venceram a Colômbia na última rodada. Na Copa América seguinte, em 1993, mais uma vez deu a Argentina. Lá no Equador, eles derrotaram o México na grande final por 2-1, com 2 gols do Batistuta. Depois disso, eles pararam no tempo. Foram vices várias vezes e em várias competições, incluindo a Copa do Mundo de 2014. E só acabaram com esse jejum em 2021 com a vitória em cima do Brasil no Maracanã, com o gol do Di Maria. E por fim, o Uruguai, que também venceu a competição 15 vezes, sendo a primeira lá na primeira edição em 1916, na Argentina. Também venceram a Copa América seguinte em 1917 jogando em casa. E nos anos 20 e 30 os caras ganharam praticamente todas as competições, incluindo uma Copa do Mundo e 2 Olimpíadas, além de 5 Copa América. Voltaram a vencer em 1949, depois em 1956, 59 e 1967. Só voltaram a levantar a taça da Copa América em 1983 e em cima do Brasil. Pegaram gosto pelo torneio de novo e ganharam em 1987, na edição seguinte em solo argentino. Na final bateram o Chile por 1-0 em Buenos Aires. Em 1995 foi um dos títulos mais marcantes na história da Celeste. Na final em Montevidéu venceram o Brasil, que tinha acabado de se tornar tetracampeão mundial, nos pênaltis. E o último título uruguaio de Copa América foi em 2011, mais uma vez na Argentina, um território ideal para eles. Lá derrotaram o Paraguai na final no Monumental de Nunes por 3-0, com gols do Luizito Soares e 2 do Diego Forlan. E depois que eu encerrar esse vídeo aqui, você vai ver uma propaganda de um curso chamado Marketing no Futebol. E se você tem interesse em se tornar um treinador de futebol ou mesmo estudar mais sobre o futebol ou quiser se tornar um profissional desse esporte, basta clicar no link que eu vou deixar na nossa loja digital no canto superior. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima! Você confere na caixa de primeira com o presidente.